Fala, Fiel, tranquilo? Sexta-feira agitada no nosso Coringão. Informações de bastidores acabou de sair, acabou de vazar diretamente lá do Parque São Jorge. O Timão que se reapresenta amanhã, depois dessa parada de férias aí durante o Super Mundial de Clubes. E também tudo sobre o ultimato de Memphis Depay e o pedido de rescisão de Igor Coronado, cobrando 10 milhões de reais do Coringão que deve para ele. E outro jogador aí, nova polêmica, jogador processa o Coringão e também Vessone que largou o aço em cima do presidente do Cuiabá. Vamos trazer tudo para vocês, se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre, eu sou o Luan, bora pro vídeo. E no Corinthians não é só o Memphis Depay que tem valores a receber. Outros jogadores do elenco corintiano têm situação parecida à do holandês em relação a luvas, premiações e direito de imagem. Quanto ao direito de imagem, que é a maior parte do salário do jogador de futebol, a diretoria corintiana, comandada pelo presidente interino Osmar Stabile, não está aceitando notas fiscais que não estejam em conformidade. Este é o posicionamento da diretoria corintiana em relação a direito de imagem. Quanto a luvas e também premiações, ela reconhece os débitos com os jogadores. Agora o trabalho da nova diretoria é amenizar o efeito da notificação do Memphis Depay no elenco. Lembrando que o elenco corintiano se reapresenta no próximo sábado, voltando dessas férias durante a Copa do Mundo de clubes, e o grande trabalho agora é amenizar esse impacto para não ter um elenco insatisfeito na sequência de trabalho do professor Dorival Júnior. Lembrando que o Corinthians é apenas o 10º colocado no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, a outra competição que restou nesta temporada, encara o Palmeiras nas oitavas de final. A reapresentação será no sábado e aí a gente vai entender o efeito desse impacto da notificação do Memphis Depay no elenco do Corinthians. Pois é, a dúvida é saber se ele vai se apresentar com os jogadores ou não. Agora é uma questão de tempo, o Corinthians vai ter aí uma injeção de grana com a renovação do contrato com a Nike, 100 milhões vão ser adiantados para o Corinthians, 50 num primeiro momento, acho que na assinatura do contrato, depois mais 2 parcelas, e isso vai dar um respiro para o Corinthians. E a grande questão que fica, o Depay vai se apresentar, ele já notificou o Corinthians pela segunda vez, através dos seus advogados, desse atraso aí nos pagamentos. O jogador europeu não está acostumado com o que acontece no futebol brasileiro. Dia 30 é dia 30, tem que pagar, não é dia 15, não é dia 10, não é dia 50. Venceu o prazo, tem que pagar. Eles não estão acostumados com isso, e isso já é uma rotina, infelizmente, no futebol brasileiro. Porque hoje, ser bom pagador acabou virando uma virtude no futebol brasileiro, não é obrigação. E isso tem que mudar, o fair play está chegando, tem uma comissão em estudo já que no prazo aí de no máximo 3 meses, deve apresentar propostas, e aí nós vamos aguardar para ver como é que se desenrola essa situação. Porque não é possível o futebol brasileiro continuar sendo tão caloteiro como muitos clubes aqui no Brasil são. Isso não é privilégio só do Corinthians. Muitas equipes devem e não se preocupam com essa história. Isso é muito ruim para quem é bom pagador, cumpre as suas obrigações, acaba sendo prejudicado com quem não cumpre com as suas obrigações e dentro de campo tem as mesmas regalias. Clica na matéria aí. É só isso que precisava, né? É inacreditável, né? Não é nem pelo valor, né, gente? É pela... Sei lá, mano. É um negócio que é tipo... É uma parada, que essas coisas que desanima, né? O atacante Jonathan Cafu, que atualmente defende o Botafogo, ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho, cobrando 2,5 milhões do Corinthians. O valor é referente às parcelas de fundo de garantia por tempo de serviço, não pagas enquanto ele teve vinculado ao Corinthians entre 2020 e 2023, além de multas. O juiz marcou uma audiência e tal. Embora tenha tido 37 meses de contrato, o Jonathan disputou 3 jogos com o Corinthians. Eita, nós, hein? Que beleza, não? Jonathan Cafu. Eu vou até pegar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, um tweet meu que relembrava bem. Quero dar muito... Eu queria parabenizar, claro, ele, Andrés Navarro Sanches, por essa grande contratação, sem dúvida nenhuma. Por essa grande contratação. Aqui, achei. Aliás, vai ser bom isso daqui, só para mostrar. Obviamente, quem me acompanha sabe que eu nem preciso disso, né? Obviamente. Mas tem horas que a gente precisa mostrar.
Põe a data aqui embaixo. Ó, olha a data aí, gente. 27 de dezembro de 23, tá? 27 de dezembro de 23. O meu tweet era: apenas 4 dias. Contagem regressiva para o fim do contrato de Jonathan Cafu. Um dos piores custos-benefícios da história do Corinthians. Ele foi apresentado dia 10 de novembro de 20. Deram 38 meses de contrato para ele. Ele ficou no Corinthians 5 meses e nos outros 33 meses foi emprestado ao Cuiabá. Foram apenas 3 jogos pelo Corinthians, 103 minutos em campo, mais de 300 pau de salário. E aquele dia, nesse momento, faltavam 4 dias para acabar o contrato dele. Esse foi só uma vez, né? Porque a gente foi noticiando isso durante anos ali, desde que saiu emprestado e tal. Então, para os jovens, para os adolescentes, para quem não acompanhava o YouTube, na época nem tinha YouTube, né? O meu timão, não, 23 tinha YouTube, o meu timão se reinventa na pandemia, né? Não tinha as lives antes da pandemia, foi depois da pandemia. Para os mais jovens que dizem, olha, vocês cobravam na época o Duílio, o Andrés, eu evito, eu nem respondo, né? Não preciso responder. Quem me acompanha sabe como que era o nosso proceder, né? Como que a gente fazia. Então, quando a gente traz numeralhas como essa, isso é cobrança. Isso é expor a palhaçada que faziam com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá? 38 meses de contrato, 5 meses no Corinthians, 33 meses emprestado para o Cuiabá. Para hoje o presidente do Cuiabá ficar falando um monte de coisa do Corinthians. Então, o Andrés e o Duílio cediam um jogador para o Cuiabá, pagavam metade do salário. Cedeu um monte, né? O Wendel, quando saiu, foi para lá. Marlon, Cleison, Batata Tarde, Matheus Alexandre. Por isso que eu sinto muita raiva cada vez que o cara fala, não porque ele tá errado, ele tem razão. O Corinthians está devendo por Cuiabá e acabou. E tem que calar a boca. Só que esse mesmo Cuiabá ficou mantido 2, 3 anos ou 4 anos na Série A com a ajuda também do Corinthians, que ficava cedendo um monte de jogador para esses caras. Inclusive o Jonathan Cafu, que passou 33 meses emprestado para o Cuiabá, que pagava metade do salário, provavelmente, e olhe lá se foi metade. E o paga-lanche do Corinthians, com o Andrés, com o Duílio, pagando salário para os caras jogar no Cuiabá, para o cara agora sair falando um monte de coisa do Corinthians. E eu repito, nós estamos errados, o Corinthians está errado, tem que pagar. Ele não deveria dar motivo para o cara falar. Mas esse tipo de coisa aqui do Jonathan Cafu, que agora quer 2,5 milhões do Corinthians, e ele deveria agradecer, e vou falar, hein, se tá lá no processo, tem a petição, não recolheram o FGTS, ele tem razão também, tá? Eu não estou falando que ele tá errado. Antes que apareça algum idiota e falar, não, Vessone, o cara tá cobrando o que é direito dele. Mas ele não deveria estar vestindo essa camisa. E o seu Andrés contratou ele, faltando 20 dias para ir embora, lá em 2020. Apresentado dia 10 de novembro, lá, faltava um mês para acabar o mandato do Andrés. 1 mês e pouco. Pra quê? Dá 3 anos e meio de contrato pro Jonathan Cafu. Aí sobra isso, pagou 33 meses de um empréstimo e agora o Globo Esporte traz aí o processo pedindo 2,5 milhões na justiça. Parabéns aí. Vocês entenderam porque o Corinthians chegou na situação que ele tá? Vocês entenderam ou não? Mais um legado esse de renovação e transparência. Carimbo, assim, ó. A contratação, o não pagamento do FGTS, tudo no carimbo aí, ó. Isso não é Augusto. Cada filho feio tem um pai no Corinthians. E Jonathan Cafu tem 2 pais. O Andrés, que contratou e depois ficou emprestando, e Duílio também, que não pagou durante esse... Deveria ter pagado, porque ficou um ano, caramba, né? 2021, 22 e 23 com ele. Ó, o Diego Souza, com os gastos mensais de 1,5 milhão do Memphis, em hotel, segurança, cozinheiro, etc., você ainda acha um bom contrato? Sim, Diego, porque isso daí tá tudo dentro daquele valor que ele recebe. Não tá nada separado. Você entendeu? É dentro do salário dele. Ele recebe e paga todos os seus funcionários, advogados, faz tudo, motorista, cozinheiro e tal, entendeu? Já estava dentro do contrato isso. É como se o Coronado pegasse o salário dele e pagasse o funcionário. O Gustavo Henrique pegasse o salário dele e pagasse os funcionários. Entendeu? O contrato do Memphis não é ruim. Não gastou R$1 para tirar ele de nenhum clube. E você não vai pagar pouco para um cara de 30 anos, não 40, 38, 37, acabando a carreira pelancudo. Não vai pagar. Não era isso, era 30 anos. No auge físico. Uma estrela de uma seleção importante que é a Holanda. Vocês acham que vai pagar quanto por mês para um cara desse?
o salário do Bidon, o salário do Hugo, vai pagar alto. Eu vou repetir o que eu falei ontem. Eu não estou discutindo se era para contratar ou não. Isso é outra discussão. A partir do momento que eles definiram pela contratação, o contrato não me parece ruim. Você não gastou nada para tirar ele de lugar nenhum. E ele vai ter um salário alto, ponto. Uma estrela internacional dessa vai ter um salário alto, vai ter bônus e vai ter as coisas. Se era para trazer ou não, aí é outra discussão. Na condição que o Corinthians estava, não era para trazer. Mas hoje, se tem alguém aí pensando nisso, você não pensava com 9 vitórias seguidas e as caixas que ele estava metendo naquele momento, né? Alguém pensou nisso? Não, né? Tava todo mundo feliz. Olha, monstro sagrado, todo mundo usando a fitinha, ainda usa, né? As crianças todas que usam fitinhas no estádio e tudo mais. Então, para mim, o contrato não foi ruim, ele não está mal, os números dele são bons, é uma baita contratação, quando ele está em campo faz muita diferença, foi fundamental no título contra o Palmeiras, nos 2 jogos, entrou para a história e acabou. A história vai ser contada desse derby que evitou o tetra com o Memphis pro resto da vida. Então não adianta. Se alguém quiser pegar... ele ganha isso. Ele não ganha. Eu não tenho informação que ganha 6 milhões. A informação que eu tenho é no contrato vazado da primeira linha à última, que todos os vários lugares tiveram. O meu timão nunca teve esse contrato na mão. E aqui a gente é sincero, obviamente. O GE, quando deu lá com o Capello, o Rodrigo Capello, que vazaram para ele, tá lá, 120 milhões dividido por 2 anos e meio, se pagar, se ele bater todas as metas possíveis, imagináveis, tal. Se ele não bater meta nenhuma, se ele não tivesse ganhado título nenhum, 80 e poucos milhões, divide por 2 anos e meio, e faz aí a conta, quanto que dá os 2 anos e meio de vínculo. Esse é o que teria que pagar para ele. Tá lá, o contrato está vazado. Se alguém quiser ficar falando coisa diferente, valores diferentes, fique à vontade, fique aí. Eu não vou fazer, eu vou com base no contrato que o Globo Esporte na época destrinchou de cabo a rabo, porque teve acesso ao contrato. Tem tudo lá. Bônus, como é os bônus, ajuda de custo, o pagamento, tem tudo lá, tá lá. Só bater no Google, depois vocês acham essa matéria. Então eu sigo achando que foi bom o contrato, boa contratação, ótima idade, ele tá ajudando pra caramba, os números dele são bons, seguem bons, e se ele for embora vai fazer muita falta. É isso que eu sigo achando em relação a esse tema. Pois bem, tem mais mensagem da galera aí, Greg, meu filho? Fernando Cordeiro, na minha opinião, o contrato não é ruim. Tenho quase certeza que sem ele estaríamos na segunda divisão do Brasileiro e estaríamos na fila ainda. Fernando, o time melhorou, mas ele foi muito parte integrante, né? Os números dele ano passado, dele e do Yuri, né? Desde que ele chegou, cara, a ponto, lembra aquela matéria não, né? Aquela arte do SofaScore? Desde que o Memphis chegou, nenhuma dupla do futebol brasileiro, e aí eles pegaram Estevão e não sei mais quem, Hulk, Paulinho, Pedro e não sei quem. Nenhuma dupla do futebol brasileiro tinha metido tanto gol ou gol assistência. Eram quase 70, 68. Se eu não me engano, Yuri e Memphis, 68 participações para gols desde que o Memphis chegou. Ou gol ou assistência. Então, a melhora do time passou muito pela figura do Memphis Depay. O Diego faz um complemento. No contrato, o Corinthians paga isso fora o salário. A partir de qual gasto você acha que seria alto? O Suárez ganhava 1/3. Diego, o Suárez voltou bem mais velho, não lembro se 34, 35, e se eu não me engano era quase 3 milhões o do Suárez, 2,5, que parece que um dono de uma empresa de arroz que pagava lá do Sul e tudo mais, se eu não me engano 2,5 milhões, não era nada de 1/3, mas se você, Diego, quiser continuar achando que é 6 milhões por mês, fique à vontade aí, eu dei uma sugestão, procure a matéria, tá lá os valores, a manchete do Globo Esporte pode custar até 120 milhões ao Corinthians, é só você quebrar aí, 12 meses, mais 6 meses, são 30 meses, você vê aí quanto que ele ganha por mês. O Rodrigo Franco, Vessone, você acha que pode ter uma demandada de jogadores que estão com os vencimentos atrasados? Rodrigo, eles podem até querer, mas eles estão sob contrato. Não é simplesmente querer sair. Tem que ter proposta, o Corinthians também tem que aceitar. Entendeu? Claro, você não vai dar brecha, deixar 3 meses atrasar, tal, porque aí os caras entram na justiça, aí outra coisa. Mas num cenário normal, eles podem querer sair, o Corinthians tem que querer aceitar. Então, vou dar um exemplo. Essa dívida que o Corinthians tem com o Coronado. Vocês todos aqui vivem falando no chat. Olha, o Coronado não entrega o que ele recebe. Olha, é muito valor pelo que ele entrega. Ele ficou muito machucado. Ele deve ter, sempre vai ter, né, proposta lá do mundo árabe, onde ele jogou bem, deixou uma boa imagem. Sobretudo antes desses feras todos chegarem. O campeonato aumentou muito
o nível lá nos últimos 2, 3 anos. Se você é dirigente do Corinthians, você recebe, ele fala, olha, eu recebi uma proposta. Você vai fazer esforço, sabendo quanto que ele ganha por mês, que é a luva diluída, que é a dívida, né? Pelo que eu entendi, que os colegas deram, basicamente o Corinthians não deve salário para ele, mas essa luva que está diluída, por isso que o salário dele ia para papo de 2 milhões por mês, porque tem a luva que fica no mês a mês caindo junto. Essa luva estava atrasada. E aí só aquele adendo, né? Sempre importante dizer para o seu Augusto Melo, que eu acho que não custava ele sempre falar, né? Olha, a gente está com o salário em dia. Mas, ó, tem uns direitos de imagem que não tá em dia, tá, gente? Preciso ser sincero aí, estamos lutando aí. Olha, tem umas luvas que também não estão em dia, tá? Mas não. Ele fez o torcedor, durante meses e meses e meses, acreditar que estava 100% em dia as coisas no Corinthians. E não tava, né? Nós estamos vendo que não tava. Uma outra coisa, parece que tem alguns jogadores com pendência de direito de imagem agora, mas é porque essa administração... ao contrário do que estava fazendo com o Augusto, que o Corinthians já pagava para os caras, sabia quanto era o valor e pagava, essa administração está esperando os caras voltarem de viagem e falou, você não emitiu sua nota da imagem, emite a nota, liga para o seu empresário, manda emitir a nota, a hora que bater a nota aqui eu vou pagar. Você não emitiu a nota. E pelo que eu entendi, o Augusto estava pagando para os caras, mesmo que os caras não dessem ainda a nota, demorasse para dar, desse o ano que, enfim... sei lá, vou dizer, na Band eu entrego uma nota, eu tenho até o dia 15 para entregar a nota, senão eles não pagam no começo do mês. É eu que tenho que entregar essa nota até o dia 15. Pelo que eu entendi, alguns jogadores estão com o direito de imagem atrasado porque eles não entregaram a nota, acharam que estava no sistema anterior, que o clube ia lá, ia depositava e esperava a nota chegar depois, e o Osmar disse, não, aqui vai se pagar tudo com a nota emitida, bonitinho e tal, e mudou a maneira de pagar, por isso que alguns jogadores ainda não receberam imagem, e aí certamente vão fazer correria, quem está voltando de viagem, os seus empresários, para emitir também essa nota sem dúvida nenhuma, tá?